Id, ego e superego, e o papel da psicanálise. Esse é o vídeo de hoje. Bom, o que é o id, o ego e o superego? Eles são instâncias que mostram como se dá, como funciona a nossa dinâmica do aparelho psíquico, estudada na psicanálise. O id, então o id, ele faz parte do nosso inconsciente. E é justamente no id que está os nossos impulsos, os nossos desejos, a nossa satisfação. O id, ele quer a todo momento, a todo custo, obter desejo, obter satisfação imediatos. Então, não importa as consequências, não importa se ele vai correr risco de vida, não importa o que os outros vão pensar ou achar, mas o id, ele quer ir em busca de satisfazer as suas necessidades, de satisfazer os seus impulsos, os seus desejos, que estão no inconsciente. E o que é o superego? O superego é justamente o contrário. No superego que se dá a estrutura onde a gente tem a nossa educação, as bases morais, as bases do que é correto, do que é moral na sociedade, o que a sociedade prega como correto, como moral, aquela educação muitas vezes repressora que a gente recebe, onde se encontra nesse estado do aparelho psíquico que corresponde ao superego. Tudo aquilo que a gente aprende, muitas vezes por figuras de autoridade, que pode ser nossos pais, pessoas da nossa família, professores, e tudo que diz respeito ao que a sociedade prega como correto, como moral, né? É esse que está inserido a função do superego no aparelho psíquico. E o ego ele vai ser o mediador, então, dessas forças opostas, né? Que vai atuar mediando impulsos que vêm do id de forma inconsciente. Ele vai estar mediando esses impulsos juntamente com as forças do superego, que é o que não pode ser feito, o que não é correto, digamos assim, né? Então, de um lado temos o id, que é aquilo que eu quero fazer, eu quero fazer isso, eu quero experimentar, quero vivenciar isso, eu vou fazer isso, custe o que custar, não importa o que os outros vão pensar de mim, o que os outros vão falar de mim, mas eu quero fazer isso, porque é o meu desejo, é o meu impulso, e eu quero fazer isso, eu quero buscar satisfazer esse meu prazer. E aí, pro outro lado, a gente tem o superego, que vai falar, não, tu não pode fazer isso. Não pode, por quê? Porque a sociedade diz que não é correto, não é moral, vai contra os princípios da sociedade do que é correto. E no meio, digamos que mediando essas duas forças antagônicas, entra o ego, que vai ser o mediador dos impulsos que irão para a consciência, para o id, para o ego, ou melhor, e ele vai estar mediando o que vai ser bloqueado, digamos assim, que não pode ir para o nível da consciência e retorna para o inconsciente. Só que aí, através desse conflito, é que se dão os sintomas, que de acordo com essa pequena confusão que ocorre dessas forças opostas, né, antagônicas entre si. E para elucidar, então, eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, né, a gente tem a situação de um homem, um rapaz, que ele adora arte, um rapaz muito, muito sensível, que o sonho dele é ser bailarino.
é trabalhar com isso, essa forma de arte. Esse é o querer, essa é a vontade dele, esse é o impulso inicial dele, essa vontade, esse investimento libidinal, né? E quando eu falo em energia, esse impulso libidinal não diz respeito somente à atividade sexual, é uma delas, mas esse impulso libidinal pode ser qualquer forma relacionada de prazer, que não diga respeito somente ao ato sexual, né? Enfim, ele tem essa vontade. Porém, ele se vê muito preocupado diante do que os outros vão pensar, principalmente com relação à sua família, ao seu pai, que, por exemplo, pode ser uma pessoa muito preconceituosa, que acha que tudo que diz respeito à arte é com relação a ações que somente a mulher pode fazer. Que o homem inserido no mundo da arte não é homem suficiente, enfim, né? É movido pelo esse preconceito, né? Que infelizmente ainda hoje em dia ainda temos muito, né? Mas seja lá que tipo de preconceito for, né? Mas voltando ao exemplo aqui, então ele é movido por essa força, esse impulso de estar atuando naquilo que ele quer atuar. Só que, por um lado, ele se vê barrado, compelido pela repressão da família, principalmente do pai dele. Então, ele vai se fazer uma confusão no seu psiquismo, porque, por um lado, ele é movido por esse impulso vindo do id, vindo do seu inconsciente, de querer atuar como bailarino, querer trabalhar com isso. E, por outro lado, vem aquela força da repressão imposta pelo superego ao ego, dizendo que aquilo não é correto, que aquilo não é moral, que aquilo não é bem visto aos olhos da sociedade, né, de como ela prega. E é lógico que é um exemplo, né, pessoal, mas infelizmente a gente encontra, né, na realidade ainda casos assim, né, de preconceito com relação a certas profissões que são que tem que ser impostas somente para homens ou somente para mulheres, ou indo mais além, né, o preconceito contra diferentes raças diferentes da sua, né, ou então a homofobia, por exemplo, né, são coisas, né, que a gente tem que repensar muito ainda, né, mas enfim. Então, essa pessoa, ela se vê compelida, né, nessa confusão mesmo, né, de forças opostas entre si. E aí entra o ego, que vai tentar de alguma forma tá mediando, tá colocando paz entre esses conflitos vindos, né, do inconsciente e do consciente, né. E daí é que vem o conflito psíquico, né, porque a pessoa, ela quer algo, mas ao mesmo tempo ela pensa, né, mas e será que eu vou ser vista com bons olhos pela minha família, pelos que me amam, pela sociedade, né, e é daí que vem o conflito psíquico, né. E é importante também destacar que quando a gente, muitas vezes, quando a gente encontra pessoas que têm um id, digamos que exacerbado, eu não sei se essa palavra é certa, mas é a que mais cabe no momento para explicar isso, né? Então, essa pessoa, ela é muito impulsiva, ela age muito por impulsos, sem pensar antes de agir. Ela somente quer agir, quer obter prazer, satisfação a todo custo, mas muitas vezes ela não pensa nas consequências daquele ato dela, né? Ela não pensa que pode prejudicar talvez a si mesmo ou aos outros, né, com esse ato inconsequente dela. E muitas vezes até correndo risco até de morte, por exemplo, né? Então esse que é o caso do id muito exacerbado, né? E por outro lado, a gente pode encontrar também um superego muito demasiado exacerbado, que é aquela pessoa que ela é muito... ela se critica muito, se automutila, se julga muito, e está muito preocupada com os valores morais, com os valores éticos, né, digamos assim, e ela se preocupa muito com a opinião alheia.
com o que os outros vão pensar dela, o que os outros vão falar dela, e ela vai estar sempre se criticando, né? Então, e aí entrando a psicanálise nessa conversa, né? Qual é o papel da psicanálise nisso tudo? E a psicanálise ela vai entrar justamente para estar equilibrando, fortalecendo esse ego, para que a gente consiga lidar melhor com nossos impulsos, com nossas vontades, os nossos desejos, e saber também lidar também por outro lado, com o que o nosso superego está nos dizendo o tempo todo, do que pode ou não pode fazer. Ter assim bem claro, bem em mente o que é moral, o que é moral para mim, por exemplo, né? O que é certo para mim, né? Será que isso é errado? Isso que eu estou querendo é errado? Né? Será que ou será que é a sociedade que diz assim? Né? Por que eu estou reprimindo isso? Né? Então é justamente a psicanálise entra para estar fortalecendo esse ego, né? Para que a gente também possa saber lidar com as dificuldades na vida, com os obstáculos, né? Que todos nós temos dificuldade, né? Então, o que diferencia é a gente saber que há essas dificuldades e não criar uma ilusão acerca disso, né? É estar na realidade e estar, de certa forma, ressignificando muita coisa que a gente guarda dentro da gente, muita coisa que a gente acaba mesmo represando nosso inconsciente, que aquilo, de certa forma, vai voltar. E volta, e volta. Na forma de sintoma, acaba voltando, né? Então, a psicanálise tem esse papel aí, né? Dentre outros papéis também, né? De estar fortalecendo mesmo o nosso ego para que a gente lide, né? De forma mais madura, de forma mais equilibrada com as nossas dificuldades e de como a gente lida conosco e principalmente da relação nossa com o outro, né? Eu achei muito interessante de estar compartilhando isso com vocês, né? Que a psicanálise, dentre várias modalidades de terapia também, é mais uma opção, né? Da gente que temos, né? Em mãos para a gente também tá sabendo lidar com as dificuldades, né? Quando a gente precisa de ajuda, né? E é lógico, né, que isso que eu trouxe para vocês é apenas uma palhinha também, né, porque eu estou recentemente começando os meus estudos em psicanálise, né, e achei interessante estar trazendo isso para vocês, né, caso seja do interesse de vocês, né, e achei bem pertinente tá trazendo isso para vocês, né, mas essa opção, né, de cura, né, a cura pela fala que é a psicanálise. E eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Nos vemos numa próxima.